Será que o Flamengo está entrando na reta decisiva da temporada com mais problemas do que soluções? Pulgar pode deixar o clube. Léo Pereira negocia renovação. A Libertadores está batendo na porta. E enquanto isso, o Mengão ainda precisa provar dentro de campo que está pronto para grandes desafios. E tem um detalhe nessa história. Algumas decisões tomadas agora podem influenciar diretamente o Flamengo nos próximos anos. Se você é Flamengo, já deixa o like e se inscreve no canal, porque hoje tem muita coisa importante para acompanhar. Vamos começar pelo que mais preocupa a torcida. Éric Pulgar pode estar vivendo seus últimos dias no Flamengo. O volante chileno tem contrato com o clube até final de 2027, mas existe uma situação que deixou a diretoria em alerta. A multa rescisória caiu para cerca de 4 milhões de dólares, aproximadamente 20,8 milhões de reais. E para o mercado internacional, esse valor não é considerado alto. Ou seja, um clube interessado pode simplesmente chegar a um acordo com o jogador, comunicar ao Flamengo e pagar a multa. Foi basicamente o caminho que aconteceu com o Gerson quando o Zenit levou o jogador. Só que existe um detalhe. Segundo as informações apresentadas, Pulgar não está priorizando a saída. Ele quer continuar no Flamengo. O jogador recebeu ofertas mais vantajosas financeiramente, inclusive de clubes da Arábia Saudita, além do interesse do futebol francês. Mesmo assim, a prioridade dele continua sendo o Mengão. O problema é que Pulgar quer valorização salarial. O Flamengo apresentou uma proposta de renovação por mais um ano, mas o staff do chileno fez a contraproposta e aguarda uma resposta. E aqui aparece uma questão que merece atenção. Jogadores que chegaram depois de Pulgar passaram a receber salários superiores. Para um atleta que está há 4 anos no clube, conquistou títulos e continua sendo utilizado como titular. É natural que exista uma cobrança por valorização. Agora o Flamengo precisa decidir. Vale a pena correr o risco de perder o Pulgar por uma multa considerada baixa? Porque se aparecer uma proposta concreta, talvez a decisão tenha que ser tomada rapidamente. Mas enquanto a situação de Pulgar preocupa, existe uma renovação que pode trazer uma notícia bem mais positiva. Léo Pereira já começa a conversar com o Flamengo para renovar seu contrato. A última renovação aconteceu em janeiro de 2023. De lá para cá, o zagueiro ganhou títulos, aumentou sua importância dentro do elenco e se tornou uma das principais peças defensivas do clube. E existe um detalhe que pesa nessa negociação. Léo Pereira viu outros jogadores de defesa que chegaram depois dele receberem salários maiores. Vitão, Léo Ortiz e Danilo estão entre os atletas citados nesse cenário. Por isso, a negociação não se trata apenas de tempo de contrato. Existe também uma discussão sobre valorização. E, pelo que parece nas informações, a expectativa é positiva. O Flamengo entende a importância do jogador e a renovação pode avançar. Seria uma forma de manter uma defesa que vem criando um entrosamento muito importante, principalmente entre Léo Pereira e Léo Ortiz. Só que agora vem a parte que realmente mexe com a ansiedade da nação. Flamengo e Cruzeiro estão a poucos dias de decidir uma vaga nas quartas de final da Libertadores. O primeiro confronto terminou empatado em 1-1 no Mineirão. Agora o Maracanã está lotado. Todos os ingressos foram esgotados e a expectativa apresentada é de mais de 70 mil torcedores. É jogo para decidir tudo. E o Flamengo chega para essa partida carregando uma sequência de 7 jogos sem derrota, 4 vitórias e 3 empates. O problema é que empate não resolve tudo. Em uma decisão como essa, o Flamengo precisa transformar a invencibilidade em resultado. E existe outro fator, a arbitragem. A Conmebol definiu a equipe uruguaia para comandar o confronto, com Gustavo Terreira como árbitro principal. O torcedor já está de olho nessa escala, principalmente pela presença de Héctor Baldassi como assessor de arbitragem, nome que desperta lembranças negativas entre os flamenguistas. Mas existe uma coisa que o Flamengo não pode fazer: transferir para a arbitragem uma responsabilidade que precisa ser assumida dentro de campo. Se o Flamengo jogar o futebol que sabe jogar, terá muito mais condições de controlar a partida. E isso também vale para o confronto contra o Mirassol. O elenco treinou nesse sábado, com foco total na partida, e depois viajou para São José do Rio Preto, onde ficará hospedado antes do duelo. O jogo acontece neste domingo, às 18h30, e o Flamengo precisa vencer.
porque depois da Libertadores, o calendário do Campeonato Brasileiro também começa a exigir respostas. A Globo vai transmitir 2 jogos consecutivos do Flamengo na televisão aberta. Primeiro, Flamengo e Botafogo no Maracanã pela 25ª rodada. Depois, Remo e Flamengo no Mangueirão pela 26ª rodada. Os 2 jogos às 16 horas. E 2 jogos que podem ter peso enorme na briga pelo título brasileiro. O Flamengo simplesmente não pode desperdiçar essas oportunidades. Mas enquanto o profissional se prepara para decisões, o clube também trabalha pensando no futuro. O Flamengo ampliou o trabalho de scout nas categorias de base e terá um profissional dedicado especificamente à região Nordeste. A ideia é identificar novos talentos e aumentar a presença do clube em uma região que historicamente revela grandes jogadores. E isso é importante porque uma base forte pode reduzir a necessidade de buscar soluções do mercado a todo momento. Só que para a estratégia funcionar, não basta encontrar talento. É preciso desenvolver, proteger e preparar o jogador para chegar ao profissional. E o Flamengo também está movimentando seus ativos da base. O clube acertou a saída do volante Lucas Vieira, do Sub-20, para o Atlético Mineiro. O Flamengo manterá 40% dos direitos econômicos do jogador. Essa estratégia permite que o clube continue participando de uma eventual valorização futura. Ou seja, mesmo quando um atleta deixa a Gávea, o Flamengo tenta preservar uma parte do potencial financeiro daquele jogador. E agora chegamos a uma história curiosa envolvendo o Bercado. Um jovem meia do Cruzeiro, Aquiles, de apenas 18 anos, publicou uma foto nas redes sociais vestindo a camisa do Flamengo. O jogador já havia despertado interesse do Mengão em 2024. A postagem, obviamente, não passou despercebida pela torcida do Cruzeiro. Mas, nesse momento, o que realmente importa para o Flamengo é outra coisa. Quarta-feira, Maracanã, Libertadores, Cruzeiro. Essa é a próxima grande resposta que o time precisa dar. Porque Pulgar precisa resolver seu futuro, Léo Pereira pode renovar e a base começa a ganhar uma atenção maior. O brasileiro vai exigir resultados, mas nada disso terá o mesmo peso se o Flamengo não conseguir avançar na Libertadores. Então a pergunta agora é muito simples. O Flamengo está preparado para transformar essa pressão em uma grande atuação no Maracanã? Quero saber sua opinião, deixa aqui nos comentários. Se você quer acompanhar todas as notícias do Mengão, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem produtos oficiais do Flamengo na descrição e no comentário fixado. E para quem quiser apoiar o canal, o QR Code está na tela e a chave Pix na descrição, meu amigo. Então é isso, nação. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.